diante de todos os ministérios desta igreja, e desta igreja como um todo, o Senhor é o Deus que tudo pode, o Deus criador, o Deus mantenedor e o Deus a quem podemos recorrer. Nós te louvamos e pedimos que neste momento nosso coração esteja aberto para ouvir a tua palavra, para ser tocado pelo teu Espírito, e também igualmente pedimos pelo recurso do qual nós despendamos aqui hoje, que essas dízimos, essas ofertas, Senhor, sejam usadas para honra e glória do teu nome, para que a pregação do Evangelho alcance o mundo inteiro e possamos, através da nossa fidelidade ao Senhor, demonstrar o amor que temos tido, através da obediência nos dízimos e através da nossa adoração pelas ofertas. Por isso oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Quero mostrar o presente que eu ganhei. Chegou, como eu não tive no outro sábado aqui. Essa aqui é a Bíblia hebraica, que me prometeram que no dia do pastor estão cumprindo. Então, você começa a ler ela daqui, está escrito Tanakh, Torá, Nevim, Ketuvim. Ela começa da direita para a esquerda. Depois ali na porta, quem quiser olhar, eu mostro, tá? Não vou dar na mão de vocês, para vocês não estragarem minha Bíblia. Vou me arriscar. Hoje à tarde já foi dito e vou repetir. Gente, muito importante. O termo igreja surge de eclesia, ou seja, chamados para fora. Não só para fora de quem nós somos, mas chamados a testemunhar do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, a igreja é proclamadora do reino de Deus. Por isso, hoje à tarde nós estaremos fazendo a distribuição desses livros. Mas, como muitas vezes nós distribuímos esses livros, mas tem pouco retorno de estudos bíblicos, nós faremos ainda uma programação especial a respeito disso. Por isso vocês todos são convidados, inclusive aqueles que nos acompanham pela internet. Talvez alguns irmãos tenham deixado de vir pela manhã para vir à tarde. Na minha esperança, eu acredito que isso pode ter acontecido. De qualquer forma, o pastor e o sermão, ele deveria ser para aqueles acomodados, algo que incomode. E para aqueles que são incomodados, que eles se sintam bem recebidos, acomodados nesta casa. Por isso, muitas vezes, alguns sermões são mais duros e outros são de admoestação, outros são de carinho, de amor. E hoje eu quero abrir necessariamente a palavra para nós olharmos a Bíblia a respeito de um tema. Quando nós falamos sobre, pode colocar na tela, eu acredito que provavelmente essa luz aqui vai atrapalhar, eu acho que seria bom desligar ela, se fosse possível, por conta para que possa aparecer ali a imagem na tela. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que existe uma necessidade entre nós, na minha vida, talvez na sua vida também, uma necessidade incompreendida. Eu acredito que primeiro nós devemos compreender as coisas, para depois fazer. Alguns preferem que a gente faça e depois compreenda, é verdade, mas cada um corre o risco nas suas próprias interpretações. Eu acredito que a melhor forma é entender, e ao entender, nós podemos tomar decisões de fazer ou não. Por isso eu quero te convidar hoje, quando nós damos estudos bíblicos, como é que a gente dá um estudo bíblico? A gente olha só um texto da Bíblia? A gente chama isso de uma análise sistemática, ou seja, nós vamos comparar nas Escrituras o que ela diz sobre um tema. E o tema de hoje é, no termo acadêmico, pneumatologia. Alguém na internet vai ver o título, Daniel, e não vai entender do que se trata. Mas pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, da pneuma, do Espírito. E agora, o que significa essa figura enigmática, que para nós, muitas vezes, é até desconhecida nas nossas orações? Essa figura que a gente ouve tanto falar, mas poucas vezes compreendemos quem de fato é. Por isso eu quero te ajudar, através de um estudo linear, responder não tudo, mas aquilo que eu acredito que é fundamental sobre este Espírito. Se nós pudéssemos, pode passar. Por isso, o título é Espírito Santo, sua natureza e obra. E agora nós tentaremos responder quem ele é e o que ele tem feito e o que ele deve fazer. E quem sabe isso sirva para nós como motivador, para nos impulsionar para frente, para nos impulsionar a uma mudança de vida. Pode passar, Daniel. O objetivo do nosso sermão é compreender a natureza e a obra do Espírito Santo. Dessa maneira, aprimoramos o nosso entendimento sobre este assunto e levando a igreja local a um reavivamento espiritual, moral e mental. Ou seja, o objetivo é, ao entendermos o Espírito Santo, entendermos sua natureza e obra, que nós possamos então sermos levados a uma mudança de vida, um reavivamento de quem somos. Por isso, começo com uma ilustração, impedindo o Espírito Santo. Diz que o Sr. Feeling, não é o Mark Feeling, ou Finney na verdade, o Sr. Finney, falava com uma senhora durante dias, e o pedido dessa senhora era sempre o mesmo.
Ela estava orando fervorosamente, dia após dia. E aqui, deixa eu fazer um adendo. Dona Pedrolina, seja muito bem-vinda. Luísa, tomaram uma decisão essa semana e vocês vão ver que a tomada de decisão sempre passa pelo crivo do Espírito Santo. Helenice também está aqui. Infelizmente o Eugênio, a Poliana, a Lê não puderam vir, nem o Leonardo, né? O Leonardo é pica-fumo, eu garanto. Mas era para todos estarem aqui. Dona Maria e Dona Soeli, seja bem-vinda, Dona Soeli. Seja bem-vinda em nosso meio. Acredito que das visitas, a Lídia e o Leandro saíram já. Eles estiveram hoje pela manhã na escola sabatina. O Marcos e sua esposa, sejam também muito bem-vindos, é bom vê-los aqui. Então, o Sr. Finney conversava com essa mulher e ela... Ah, é verdade, mas o Nazir e a Paula são da casa já, poxa vida. É verdade, o Nazir e a Paula e a Manu. Diz que Finney conversava com essa mulher e diz que ela, essa senhora, por muitos dias orando, pedindo o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Dia após dia ela dobrava o seu joelho 3 vezes ao dia e pedia a ação do Espírito Santo. Dia após dia, mas ela sentia que não tinha efeito nenhum na vida dela. Nada acontecia. Até que um dia, enquanto ela se ajoelhou, após meses de oração, ela dobrou seu joelho. E agora quando ela foi orar, enquanto ela foi orar, ela se sentiu impelida pelo Espírito a tirar da sua cabeça uma tiara, uma pequena tiara, que fazia parte da sua vida. Toda a vida ela usou essa tiara. Toda a vida ela se sentiu acostumada com essa tiara. Mas agora, ela tira essa tiara e joga longe. Nesse exato momento, ela sente o abraço de Deus, através da manifestação do Espírito Santo em sua vida. Às vezes, e a moral dessa história é justamente que às vezes, aquilo que para nós parece tão pequeno, aquilo que parece ser um desimpedimento para o céu, pode ser um impedimento para a ação do Espírito Santo. Talvez a tiara da sua vida seja outra, não a mesma que a minha. E por isso, nós devemos hoje buscar entender qual é a tiara que nos afasta de Deus, que nos impede de sermos batizados no Espírito Santo. Por isso, a natureza do Espírito Santo, nós teremos que ver à luz das Escrituras. Pode passar? Sua natureza, pode passar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, e agora nós vamos ter que abrir a Bíblia algumas vezes. Então, os que têm menos prática em abrir a Bíblia, senta perto de quem tem mais prática e vice-versa para se ajudarem. Mateus capítulo 1, verso 20, quando introduzido ao assunto do Espírito Santo. Por favor. Quando introduzidos ao assunto do Espírito Santo, nós podemos dizer então assim, sobre o nascimento de Cristo, diz assim, Mateus 1, 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E essa vai ser a primeira vez que o Espírito vai ser chamado também de Santo. Você sabe que o termo em hebraico Kodesh e o termo em grego Hagios. Obrigado, cara. Você sabe que o termo, ambos os termos têm o mesmo sentido. A palavra santo sempre significa separado. Significa que Deus pegou alguma coisa e tirou do meio das outras. Quando alguém diz que é um santo hoje em dia, normalmente imagina-se que é perfeito, impecável. Mas o fato é que Deus diz, e a Bíblia é clara quanto a isso, a palavra santo significa separado. Em Atos capítulo 16, verso 7, vai nos trazer outro contexto a respeito desse Espírito. Se naquele texto ele é santo, nesse agora ele é Atos 16, o verso é o 7. Atos 16, 7 diz assim: defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo, impedido aqui de ir para Mísia, foi levado a Troade pelo Espírito de Jesus, ok? E obviamente, 1 Coríntios capítulo 6, 11, eu vou explicar por que eu estou passando por esses textos no final agora. 1 Coríntios 6, verso 11, diz assim para nós: Coríntios 6, 11.
tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. O que alguns alegam é que essa falta de identidade do Espírito Santo torna ele não uma pessoa com personalidade, mas um poder, uma energia que nos move, que atua em nossa vida. O que nós vamos ver e tentarmos responder, afinal, o que significa isso, esse de chamar uma vez de Santo, Espírito de Jesus e Espírito de nosso Deus? O termo teológico para isso é economia trinitariana. Raramente nós vamos entender isso. Algumas vezes, como no batismo, diz assim: você deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para que toda vez não seja repetido Pai, Filho e Espírito Santo no texto escrito, parece que Paulo e alguns escritores escolhem economizar. E agora ele vai explicar para você o que é essa economia trinitariana, quando nós comparamos com 1 Coríntios 8, no verso 6. Diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Veja bem, o que é dito agora é o seguinte: qual a pergunta que a gente tem que fazer agora? Quem é que está faltando nesse texto? O Espírito Santo. E alguns alegam: não, espera, o Espírito Santo é somente uma energia. Veja que Paulo não se refere ao Espírito Santo, ele fala do Pai e do Filho, mas o Espírito é omitido, propositalmente eu diria. 1 Coríntios 12, verso 3 vai explicar para nós, que diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém vos fala pelo Espírito de Deus, afirma, ou melhor, vamos repetir de novo. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, afirmar que Jesus é Deus, ou afirmar que Jesus é o nosso Salvador, isso só pode ser feito pela atuação do Espírito Santo. Certo? Então, quando Paulo não cita o Espírito, mas fala de Cristo, ele faz isso pelo poder de quem? Pelo poder do Espírito Santo, exatamente. Gente, me acompanha aí, para você não se perder, tá? Obviamente, ao tentarmos entender a natureza do Espírito, nós devemos comparar o texto de Atos 5, que com certeza é um bom texto a esse assunto. Pode passar, Daniel. Atos 5, do verso 3 e 4. Não está para ver ali as palavras em vermelho? Esse era o meu medo. 3 e 4 diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E agora ele vai repetir o que ele disse: olha, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. E agora Paulo diz que você mentiu ao Espírito e mentiu a Deus. Perdão, não foi Paulo, foi Pedro. E agora o que ele quer dizer é que o Espírito Santo também é... Obrigado, Flávio. O Espírito Santo é Deus. Não deixe que o barulho ou que a desatenção te leve a perder a atenção aqui no que nós estamos falando, tá? Foca aqui, presta atenção no que está sendo dito. A palavra usada, pode passar lá inclusive, a palavra usada para outro, quando Jesus se refere em João capítulo 14, verso 16, e esse é um texto muito importante, João 14, 16. Aí. A palavra usada para outro, quando ele diz assim, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando fala de outro, nesse sentido, existem dois termos em grego para você falar sobre outro. Por exemplo, em Gálatas 1, versos 6 e 7, Paulo diz assim, eu me surpreendo que vocês estão passando desse evangelho para um outro evangelho. E nesse sentido, héteros é outra forma, é outra coisa, é de outro tipo. Mas quando nós usamos alós, como nesse caso de Jesus, quando ele fala que eu rogarei ao Pai por outro Consolador, é um outro da mesma espécie. Veja, quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho unigênito, a palavra unigênito monogenes significa único da espécie.
E agora que ele é único da espécie, ele também diz que virá outro que é como ele, que é único da espécie como ele, que é o Espírito Santo, outro Consolador. Algumas das características que parecem definir o Espírito Santo como divino, pode passar, Felipe. Por exemplo, a gente não vai conseguir ver todos esses textos, você depois vai poder comparar. Lucas 1:35, Romanos 15:19 diz assim, que o Espírito Santo é quem tem o poder para atuar em nossa vida. Então ele tem poder nele mesmo. Romanos 8, verso 2, diz que o Espírito gera vida em nós. Ou seja, ele é doador da vida. 1 Coríntios 2, verso 10 vai falar sobre a onipresença, uma vez que o Espírito assiste diante de Deus. 1 Coríntios 2, verso 11, vai dizer sobre a sabedoria, que é o único que pode compreender a sabedoria de Deus, o Espírito. Hebreus 9, 14, eu acho que é um dos textos mais fortes, que falam que o Espírito é eterno. E essa característica, ser eterno, é uma característica divina, unicamente atribuída a Deus. E 1 João, capítulo 5, verso 6 vai dizer que ele é o Espírito da verdade. E essas características parecem dar a nós uma noção de quem é o Espírito. De fato, ele não poderia ser outro senão Deus, uma vez que todas essas características fazem parte de quem ele é. Agora, ele está relacionado com a divindade porque ele faz coisas específicas. Você tem que entender que a divindade, que se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um deles tem uma função, mas isso só acontece aonde? No plano para nos salvar. Ou seja, o Pai só tem sua função para nos salvar, o Espírito Santo só tem sua função para nos salvar, e o Jesus também só tem sua função para nos salvar. E cada um tem sua própria função. Por exemplo, quem morreu no nosso lugar? Foi o Espírito Santo? Foi o Pai? A função de nos salvar cabe às mãos de Cristo. O Criador do mundo. Obviamente, João capítulo 1 vai dizer que Jesus foi quem criou tudo, mas o Pai estava presente, o Espírito Santo estavam presentes na criação do mundo, mas a função dele foi criar o nosso mundo. João capítulo 1, verso 10 diz isso para nós. E agora, algumas ações que estão relacionadas a quem é o Espírito Santo. A divindade, ele executa algumas ações que são únicas dele. Por exemplo, João capítulo 15, verso 26, perdão. João 15, 26 vai dizer assim. Já ouviram alguém dizendo assim, que o Senhor inspire o pregador hoje, que o pregador seja inspirado por Deus? Já ouviram isso? Tecnicamente, esse não é o melhor termo a ser usado, visto que não é essa a função do pregador. O pregador, tecnicamente, a palavra revelação e a palavra inspiração estão em conjuntos. Quando revelação é o que o profeta vê, e inspiração é o que o profeta escreve a respeito do que ele viu. E agora a função do pregador, mediante a atuação do Espírito Santo, e a função nossa ao estudarmos a Bíblia, é recebermos o Espírito para que ele possa nos iluminar. 26 diz assim, então, de João 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. O objetivo do Espírito Santo é iluminar nossa mente para compreender as Escrituras, para que nós possamos entender quem é Cristo. E agora, olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e vemos Jesus, por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz assim. E o mesmo Espírito que conduziu Pedro, por exemplo, a olhar para Isaías 53 e dizer, aquele servo sofredor, na verdade, é o Cristo que deveria padecer. Ele também fala aos pais, Atos capítulo 28, verso 25, no final da vida de Paulo, ele vai pregar e dizer assim, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras, bem falou ao Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. É função do Espírito Santo falar, e quando o profeta falava, ele falava por meio do Espírito Santo, certo? Não de outra maneira, não da sua cabeça, não suas interpretações. Vivemos dias hoje que o Espírito Santo se deu o trabalho de nos dar a Bíblia, mas todo mundo quer ter sua própria opinião, longe das Escrituras. Romanos 8, verso 11, diz para nós, Romanos capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. E agora,
Nós que estamos mortos espiritualmente, somos regenerados pela atuação do Espírito. Talvez a gente não entenda a importância desse assunto quando nós falamos sobre o Espírito Santo. Mas basta olharmos para a nossa vida, como nós lidamos com alguns dos problemas que surgem, que nós percebemos a necessidade que a gente tem de entender quem é o Espírito, e não somente entender, como viver em harmonia com a palavra dele. Sermos guiados a toda a Bíblia. É também, o conceito de santificação é um conceito muito presente na Igreja Adventista. Nós, uma vez salvos em Cristo, nós agora não vivemos como perdidos, mas vivemos como salvos, e cada vez mais parecidos com Jesus. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Verso 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão de sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. De quem é a função de nos santificar? Muitos de nós, às vezes, queremos santificar a nós mesmos pelas nossas atitudes. Achamos que devemos fazer algo para nos tornar mais santos, mas o que nós vemos é que isso é um processo que o Espírito Santo faz em nossa vida. Se não tiver um processo, obviamente, algo está faltando. E agora a última parte, essa é a mais importante talvez. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Esse texto muito conhecido, mas pouco compreendido. Nós devemos entender o seguinte, e eu vou dizer isso agora e no final você vai entender por que eu estou dizendo isso agora, tá? Tudo que é escrito pelo crivo do Espírito Santo. É impossível algo que venha de Deus não ter passado pelo crivo do Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21 diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo... Aqui a ênfase está no homem. O Espírito Santo empurrou esses homens a falar, a pregar, a escrever. Nesse caso, especificamente, a escrever. Nesse caso, a noção de inspiração aqui passa por ideológica, ou seja, o Espírito Santo foi quem deu a revelação. E agora, uma vez que eles entenderam a revelação, eles escreveram também pela atuação desse Espírito. Mas não que tenha sido algo soletrado, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, Hebreus, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 3, verso 7 a 9. Hebreus 3, verso 7 a 9, diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Quando Paulo cita esse texto em Hebreus, ele está citando Salmo 95, versos 7 a 11. E lá não diz que foi o Espírito Santo que falou, mas quando Paulo lê o Salmo, quem ele diz que foi que falou? Foi o Espírito Santo. E ele é comparado a Yahvé. Deixa eu só ver se eu passei. Isso, comparado a Yahvé, ou o Senhor, com letras maiúsculas quando você lê, Adonai, o Senhor Deus. O Espírito Santo é comparado ao Senhor. E obviamente, um dos textos mais fortes a respeito desse assunto, 2 Coríntios capítulo 3, pode passar, verso 17. 2 Coríntios 3, 17. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quando nós entendemos, na primeira parte, a natureza do Espírito, nós podemos afirmar: o Espírito Santo é Deus. Ele é uma manifestação de Deus, que tem como objetivo, não falei qual é a função dele, a obra dele, mas que ele faz funções das quais pertencem a Deus. E agora, então,
o resultado, a resposta óbvia disso é: o Espírito Santo é Deus. A obra do Espírito, essa talvez seja uma das menos compreendidas. Talvez também porque nós queremos o tempo todo dizer que o Espírito Santo faz isso ou aquilo somente. Ou talvez a gente nem saiba qual é a função dele. Uma anedota para a gente contar. Pode passar. Pode parar aí. Volta um. Volta um, por favor. Não, pode passar, tá certo. Não esqueci de fazer uma separação ali. A obra do Espírito. Uma anedota que eu posso contar para vocês é que não posso dizer que isso é uma história verdadeira ou não, por isso eu digo que é uma anedota. Diz que o motorista de Albert Einstein, de tanto ouvir ele falar, ele disse que todas as vezes ele levava e ouvia palestras de Einstein. Chegou um momento que esse motorista falou assim pro Albert, disse: senhor Einstein, eu já ouvi tantas vezes que eu tenho certeza que se o senhor me botar no seu lugar, eu saberei dizer exatamente o que o senhor disse. Albert Einstein, intrigado com a situação, disse: tudo bem, por favor, vá lá me representar. Albert ficou sentado, Einstein sentado, enquanto o motorista fez a palestra. Ao final da palestra, inesperadamente, como nunca tinha acontecido, um homem fez uma pergunta. E agora o motorista não sabia o que dizer. Veja, ele tinha decorado as respostas, a palestra, mas ele não sabia, ele não tinha entendido. E agora o motorista sabiamente resolve o problema da seguinte maneira: essa sua pergunta, meu querido, é tão simples, mas tão simples, que eu vou pedir para que o meu motorista explique para você. E agora ele passa a bola adiante. A função do Espírito Santo não é chamar para si a atenção, não é mostrar o quão importante ele é. A obra do Espírito Santo parece ser uma grande seta apontando para a figura de quem? Para a figura de quem? De Jesus Cristo. Não entender a obra do Espírito Santo é tirar conclusões equivocadas sobre quem ele é. E agora, o Espírito Santo é o representante da obra de Jesus, tanto na cruz como no santuário celestial. O perdão que nós recebemos é porque a cruz e o santuário estão juntos. Semana passada na igreja de Cristo Mal eu perguntei: o sacrifício no santuário feito do lado de fora tinha algum valor? Das portas de fora do pátio, tinha algum valor? Posso na minha casa matar um animal? Poderia? Não, de forma nenhuma. Não era o pedido de Deus, não era a forma que deveria ser. Assim como também, se eu entrasse no santuário sem nenhum sacrifício, tinha algum valor? Então as duas coisas estão vinculadas. E agora eu posso dizer com certeza que Jesus não nos abandonou após a cruz. O pensamento evangélico é: a cruz resolve todos os problemas, e de fato resolve. Mas só resolve o problema quando apresentado dentro do santuário celestial. Sem santuário, a cruz é inoperante. E sem cruz, o santuário não tem valor, além do doxológico. E agora Jesus, o Espírito Santo na verdade é um representante de Jesus. Ele apresenta a sua obra salvadora. Não é sobre sua natureza. A função do Espírito não é ficar dizendo quem ele é para você. A função dele é dizer o tempo todo qual a obra que está sendo realizada e te convencer de algumas questões envolvendo a salvação. Por exemplo, pode passar. Falei antes, revelação e inspiração passam pelo crivo do Espírito Santo. A iluminação, a habitação, a intercessão e os dons parecem ser obras, qualidades das quais o Espírito Santo está envolvido. Quando nós falamos de revelação, volto ao termo técnico, pode passar. Revelação sempre está relacionado às Escrituras. Ele é intimamente ligado à Escritura. No sentido de que a revelação é o que o profeta está vendo. Você perguntar para mim: pastor, o que você está vendo agora? Eu vejo o celular, pessoas, algumas cabisbaixas, outras cansadas, poucas atentas, é verdade. É isso que eu estou vendo. Tem diferença entre o que eu estou vendo e quando eu escrever isso? Tem, poxa vida. Uma coisa é ver, outra coisa é escrever. E agora a revelação é o que o profeta recebe do Senhor. E a inspiração é quando o profeta comunica, ou a comunicação pelos profetas. É comunicação, é quando ele transmite isso. Tanto da forma falada, quanto da forma escrita. Mas hoje, revelação e inspiração estão sempre juntas. E são o que você tem na sua mão. O fruto daquilo que os profetas viram através do seu relacionamento com Deus. E aquilo que Deus mandou que eles escrevessem. Revelação e inspiração são as Escrituras.
A escritura não é fruto da imaginação, por uma indução do pensamento, ou seja, um dia acordou um cara e disse, hoje eu vou falar sobre Deus, e começou a escrever, criar uma história, como um autor de histórias de ficção. Não, longe disso. A escritura é, para nós, fruto dessa relação muito íntima, em que o Espírito revela e o próprio Espírito conduz a escrita do profeta. Ou seja, o Espírito Santo é o regente, ou na verdade, como é que a gente chama aqueles que cuidam, supervisionam a escrita de um material, de um livro? Bom, você entendeu. É quem supervisiona, essa aqui é a palavra, esqueci o termo. Revelação e inspiração. Uma vez que nós não temos mais nenhum material escrito, não é verdade? Não, o Espírito Santo já não tem mais atuado de forma escrita, naquilo que nós chamamos cânon, ou seja, régua de medir, a nossa régua, para dizer se algo é ou não de Deus, são as Escrituras. E agora que Deus não tem atuado mais desta maneira, qual é a função então depois do Pentecostes? Pode passar, Felipe. Qual era a função do Espírito após o Pentecostes? João capítulo 16. Jesus vai te dizer qual é a função do Espírito após o Pentecostes. E alguns acabam fazendo isso. Uma coisa é a manifestação do Espírito na minha vida, outra coisa são as Escrituras. E as duas não tem nada a ver uma com a outra. O tempo todo isso acontece, dona Sueli. O tempo todo isso acontece. E muitos querem dizer o seguinte, a manifestação individual na minha vida sobrepõe as Escrituras. Mas a pergunta é, qual é a função do Espírito Santo após o Pentecostes? João capítulo 16 vai explicar para nós. Nas palavras de Jesus. João capítulo 16. Os versos são 12 a 15, diz assim. 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Para onde o Espírito Santo deveria nos conduzir? Para Cristo, para a verdade. Mas as nossas noções ocidentais de verdade são, o que é a verdade? É uma noção abstrata daquilo que não é errado. João capítulo 17, no verso 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então para onde que o Espírito Santo deveria me conduzir? Qual é a verdade a qual o Espírito Santo me conduz? A Bíblia. Acorda aí, irmão. Estou tentando não... Minha esposa pediu hoje, irmão, pastor, não bate, só acolhe a ovelha. Você tem que acordar, não pode dormir. O Espírito Santo deveria nos conduzir à palavra de Deus. Não a uma experiência sobrenatural de falar em línguas. Não uma experiência sobrenatural de sei lá, o que as pessoas inventam hoje para dizer que é uma experiência de sobrenatural. Vou girar aqui daqui a pouco. Não, o Espírito Santo não tem essa função. A função dele é nos conduzir para a Escritura. Ele vai falar dele mesmo? Ele vai dar a opinião dele? Aí vem um cara e traz uma profecia para você em nome do Espírito Santo, que contradiz a Escritura. E aí você tem que escolher quem que você quer. E infelizmente a maioria de nós prefere, talvez nem todos aqui dentro dessa casa não queiram, mas talvez tenha pessoas aqui que são guiadas muitas vezes por esses dons do Espírito que parecem sobrepujar as Escrituras. E a pergunta é, quem garante que esse dom que está te falando aí, que está profetizando, vem de Deus? A não ser que a Escritura diga que é. Por isso essa ênfase naquilo que é a palavra de Deus, a função do Espírito, apontar. Ele guia a nossa compreensão à verdade, conforme revelada em Jesus nas Escrituras. Os apóstolos, essa é uma questão interessante. Quando nós pensamos numa alma imortal, pensem comigo, uma alma imortal. O profeta, ele vai comunicar, se conversar com Deus, dentro dessa alma, dentro dele. Deus eleva a alma dele até o céu, e lá Deus revela, não de forma consciente, de forma inconsciente, a alma desse profeta, as coisas que ele quer falar. E essa alma volta, e agora ele começa a escrever coisas inconscientes. A alma imortal. Os apóstolos parecem que não estão fazendo esse processo. Muitas vezes parece até que os apóstolos estão fazendo exegese da palavra.
Ele pega o texto de Isaías 53, certamente ele tomará sobre si as nossas dores, levará sobre si as nossas enfermidades. E agora Pedro diz, aquele servo sofredor de Isaías 53, na verdade é quem? É Jesus. Ele está lendo as Escrituras e dando para você, pela guia do Espírito, quem é Jesus. Mostrando no Antigo Testamento onde Jesus se apresenta. Mas muitas vezes a gente quer, parece que uma guia do Espírito Santo para dizer algo que a Bíblia não diz. Alguns oram e dizem, Senhor, que teu Espírito me conduza. Aí vai, gente, posso usar um termo, uma noção esdrúxula aqui para parecer ridícula? Uma forma de você entender. Senhor, será que eu devo parar de beber ou não? Tá bom, vou lá no bar então. Tem coisas que estão reveladas que você não precisa ficar perguntando, você só precisa que o Espírito Santo te conduza a palavra, essa que é a verdade. Mas isso é esdrúxulo. E quantas vezes na nossa vida não é assim? Trabalho missionário, a gente bota o nosso eu na frente e diz, é pela força do braço. Minha esposa costuma me lembrar disso constantemente. Não é pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias, capítulo 4. 15, se eu não me engano. 4:15, se eu não me engano. E olha o desafio que nós temos. De poder olhar para as Escrituras agora, pedindo a orientação do Espírito Santo. Muitos pedem o batismo do Espírito. Senhor, me batiza no teu Espírito, consagra a minha vida. Então vai ler a Bíblia. Não, aí também não. Aí já é pedir demais. Santificar dessa forma não dá. Veja, é dessa maneira que o Espírito age. A não ser que você não concorde com as Escrituras, aí eu não tenho como te convencer. Quando eu falei que o Espírito é aquele que nos convence, além de nos conduzir para a Escritura, ele também ilumina nossa mente, foi o que eu disse. Mas ilumina em que sentido, pastor? Continua aí em João capítulo 16. Veja, nós estamos vendo as palavras de Cristo sobre o assunto. Não é a minha opinião, não é o que eu acho sobre esse assunto, mas é aquilo que a Escritura tem para nos dizer, na boca do Mestre, na boca de Cristo. Verso 8 diz para nós, quando ele, quem vier? De quem que ele está falando? Do Consolador. Olha o verso 7. Nós estamos no 8. Olha o verso 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vou-lo enviarei. Então se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo até vocês. Verso 8. Porém quando ele vier, preste atenção. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E dessa forma o Espírito Santo tem iluminado a nossa mente. Quando nós lemos a Bíblia, digo e disse isso algumas vezes, a Bíblia nos lê. E agora nós somos confrontados com o nosso caráter, com a dureza de quem somos. Precisamos compreender, à luz da Bíblia, esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo. De outra maneira, por nós mesmos somos incapazes de entender o que é pecado. Podemos passar nossa vida inteira cometendo uma atitude errada e achar que aquilo é normal. Como eu vejo em muitos lugares dos quais eu visito. Parece que é óbvio que aquilo é ruim, que aquilo é mal, mas a pessoa não percebe, para ela aquilo é normal. Não tem problema nenhum. E agora somente pela atuação do Espírito. Obviamente, o próprio texto, Jesus vai dizer como é que isso acontece. No verso 9. Do pecado, porque vocês não creram em mim. Ou porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Dessa maneira, o Espírito ilumina a nossa mente. Conduzindo o nosso coração e a nossa vida a quem Ele é. Paulo, ao escrever sobre isso em Hebreus capítulo 8, o que significa iluminação, Hebreus 8, verso 10, ele diz assim, comparando com o texto de Jeremias, ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É a atuação do Espírito, iluminando a nossa mente, nos convencendo dos nossos erros, nos convencendo do caminho equivocado. Alguns, é verdade, que têm botado tanto as Escrituras, ou tanto a sua própria mente, que são incapazes de ler a Bíblia e interpretá-la. É incrível. Se pergunta para a pessoa, o que o Senhor fará com nós?
E ele lê porque esta é a aliança e não entende que esta é a aliança. Por quê? Uma mente embotada pela atuação de uma vida em escolhas equivocadas. Quando nós vamos para Salmo, eu não vou ler esse texto, 119, versos 105 e 130, você sabe? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que é lâmpada para os meus pés? Porque ela ilumina, e essa função de iluminar a Escritura diante de nós é do Espírito Santo. Ele é a luz que nos conduz à Escritura. E uma das últimas partes, eu acho que essa é muito importante. Abre Romanos 8. Eu não vou ter condição de ler todo o capítulo de Romanos 8. Mas esse aqui fala sobre algo que a gente não entende. A habitação do Espírito. Coisas que misturam o divino com o humano, ou seja, o eterno com o passageiro, normalmente são muito importantes. Por exemplo, o êxodo do Egito. Quem é que estava presente na sarça ardente? A sarça, um galho seco. Quem estava presente? Quem? Deus estava presente. Obviamente, o anjo do Senhor está ali, Melech Adonai. E o anjo do Senhor, normalmente no Antigo Testamento, esse mensageiro é Jesus. E agora, ele habita naquela árvore seca, o eterno dentro do finito. E agora olha que interessante. O que acontece depois disso? O êxodo, libertação, sem pegar em armas. Uma história qual nunca existe outra igual. Uma história de libertação. Divino e humano misturados, o eterno e o finito. A Bíblia, palavra de Deus, escrita pelos homens, sim ou não? Mas tem uma parte que não foi escrita por homens, tem? Êxodo capítulo 31, verso 8, se eu não me engano, diz que o dedo de Deus é que escreveu. Êxodo 20, obviamente, fala que ele escreveu as tábuas da lei, a tábua do testemunho. Quando nós vamos para Deuteronômio 10, verso 4, diz que essa tábua do testemunho são os 10 mandamentos, conforme Êxodo 20. A Bíblia, então, é uma mistura do humano com o divino. Então, muito importante. Quantos homens tentaram destruir esse texto? Quantos homens deram a sua vida para que essas letras estivessem aqui diante de você? Bíblia escrita não com tinta, mas escrita com sangue de gente que morreu para que você tivesse um livro na sua casa para deixar aberto no Salmo 23. Jesus Cristo era homem, 100% homem. E era Deus, 100% Deus. Divino humano, nosso Salvador. E agora, mediante a morte de Jesus, Romanos capítulo 8 vai dizer para nós que a habitação do Espírito Santo ela acontece num processo muito simples. Do verso 4 a 7 diz, eu não vou ler com você, eu não vou ter condição de ler isso com você, mas diz sobre a submissão à lei de Deus. É o Espírito Santo que te submete à vontade de Deus. Se você, por você mesmo, não tem como. No verso 13 diz que ele dá vitória sobre os atos pecaminosos. Bom, eu vou ter que ler com vocês, eu acho que é importante. Verso 4 de Romanos 8. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam pelo Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A nossa natureza humana abomina a lei de Deus, mas agora a habitação do Espírito nos conduz à obediência à lei, à submissão a essa lei. E agora nós entramos num conflito dentro de nós, porque o conflito vai resultar justamente no verso 13, quando diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Agora, o Espírito Santo é que nos dá a vitória sobre nossa natureza e mata a nossa natureza humana e fortalece essa natureza espiritual dentro de nós. Terceira lição, cuidado e providência de Deus pelo crente, no verso 14, esse é o texto que a gente lê e nunca entende. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o verso 15, então no verso 4, a providência de Deus para o crente, ele nos
transforma em filhos dele. E no verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Hoje nós somos filhos adotivos de Jesus, ou do Pai nesse caso, de Deus. E agora que nós somos filhos adotivos, cabe a nós buscarmos, porque quando nós pecamos no Éden, deixamos de nossa filiação, não somos mais filhos de Deus. Mas o que Jesus disse? Paulo diz, filhos da ira, não mais filhos de Deus. E agora em Cristo Jesus, através da habitação do Espírito, eu sou feito filho de novo. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos dá a garantia de que somos filhos de Deus, adotados em Jesus. Verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele nós sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós recebemos, através da habitação do Espírito, a coerência com Jesus. E agora, por isso que em Apocalipse, capítulo 3, o verso 20 ou 19, se eu não me engano, diz assim, que aquele que aceita o chamado de Laodiceia diz, assentar-se-ão em tronos. Qual é o título que Jesus leva em sua veste e na sua coxa? Qual é o título? Apocalipse, gente, qual é o título? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por que esse título, afinal? Porque no céu nos assentaremos em tronos. E quem é que senta no trono? Rei. Todos nós seremos reis no céu. Mas Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, co-herdeiros com Ele. A habitação, o resultado da habitação é justamente a obra salvífica. O Espírito Santo nos salva, nos conduz a essa salvação e nos leva a uma experiência diferente ao lado dele. Você deve lembrar, Romanos 8, 26 e 27, ele também tem a função de interceder por nós aqui na terra. Não como Cristo intercede pelos nossos pecados, mas ele intercede pelas nossas comunicações com o Pai. Verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A função do Espírito, como a fumaça no santuário, que sobe todos os dias, o Espírito é quem leva a nossa oração e traduz. Gosto muito do texto da senhora White, quando ela fala no livro Primeiros Escritos, que somente o fato da oração passar pelos canais humanos, ela tem que ser purificada pelo sangue de Cristo. A gente não tem noção o quão profundo é a atuação do pecado em nossa vida. Somente o fato de eu orar a Deus, sendo quem eu sou, preciso da intercessão do Espírito, da purificação do sangue. E obviamente pode passar a última parte da atuação do Espírito Santo, é a parte dos dons. Esse aí nós não vamos ver. Mas, por exemplo, existe uma diferença no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A gente não consegue dizer exatamente quão diferente é, mas mesmo a atuação do Espírito era diferente. Por exemplo, no Antigo Israel, algumas pessoas específicas receberam o dom do Espírito. Você pode ver depois em Números, capítulo 11, verso 25. 70 homens recebem o Espírito. Mas, para a igreja, todo aquele que é batizado no Espírito recebe o Espírito Santo. Uma manifestação quase que universal para todo crente que recebe. O propósito dos dons do Espírito Santo são dois: nos aperfeiçoar no serviço e promover a unidade da igreja. Quantos nas nossas fileiras que eram cantores, excelentes cantores, foram para o outro lado cantar para outras pessoas, se enamoraram de ideias que não estão na palavra de Deus? Aqui dentro receberam o dom do serviço e foram para o lado de fora servir a Baal, servir a Satanás. O que foi o Pentecostes? Gente, eu não vou conseguir passar todos os textos com você, mas pode passar.
O Pentecostes, de maneira... Pode passar. Quando você vai para as festas judaicas, em Levítico 23, o que você tem é o seguinte. A primeira festa que ele vai falar é o Peshá, a Páscoa. A Páscoa significa a libertação, não significa? Quando que eles comeram a Páscoa pela primeira vez? No Egito. Como que eles deviam comer? Preparados, com as roupas para viajar. Porque eles seriam libertos naquela noite. E de fato, foram libertos. Obviamente as premissas, quando eles entregam tudo ao Senhor, é uma festa em conjunto com a Páscoa. Então premissas, preste atenção, premissas e Páscoa são festas em conjunto. Mas a próxima festa, que deve acontecer 50 dias depois, qual é a festa? O Pentecostes, por isso o nome Pentecostes. Em hebraico, Shavuot. Shavuot é a festa de Pentecostes. Por que Pentecostes? Penta, 50, ou 5 nesse caso. É a festa no 50º dia. O que acontece com Israel após 50 dias longe do Egito? Aonde eles estão? Não, Canaã não. Aonde que eles estão? Eles chegam no Monte Sinai. O que recebe no Monte Sinai? Contrato da aliança. Qual que é o contrato da aliança? Os 10 mandamentos. Mas como que eles recebem? Gente, isso a gente tem que prestar atenção na Bíblia. Como que eles recebem? Como fogo desce na montanha. Ninguém podia subir, só Moisés. Porque o povo temeu. E agora ninguém pode subir. Como fogo, eles recebem a Torá, a lei. Agora pensa comigo. Vamos lá. Qual foi o dia que Jesus morreu mesmo? Qual festa estava acontecendo? A Páscoa. Libertação, não é? Dos pecados, da nossa condição. Jesus morre para nos libertar. Ele ressuscita e fica 40 dias com os discípulos. Atos capítulo 1. Nesses 40 dias ele come uma boia, come peixe, passa nos lugares. Se lembra o que eu falei aqui? Se lembra o que eu disse lá? Ele vai lembrando os discípulos. Ele vai embora no dia 40. O que acontece depois de 10 dias? O Pentecostes. O que acontece naquele ano no Pentecostes? A descida do Espírito Santo? Como que o Espírito Santo se manifestou naquele dia? Como línguas de fogo. E agora o texto de Jeremias se cumpre. Quando Jeremias... Pode passar. Volta, você estava adiantando. Volta. Jeremias 31, do verso 31 a 34, diz para nós assim. Se cumpre naquele dia em Pentecostes, no Pentecostes. Jeremias 31, verso 31 a 34, diz assim. E eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que vos tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Não é uma aliança como foi lá, porque vocês quebraram essa aliança. Mas, ele continua, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. O Senhor tomou eles em casamento. 33, porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Naquele dia, o Espírito Santo habita no homem, e agora ele escreve o mandamento de Deus aonde? Não mais somente na Escritura, mas agora, aonde? Dentro do meu coração. Por zelo e amor ao Senhor. Nesse dia, em Israel havia chuva. Joel vai explicar para você que existiam 2 chuvas nesse período de colheita aí. Joel capítulo 2, verso 23 diz assim. Alegrai-vos, pois, filhos de Israel, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele mesmo vos dará justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. O começo do período de agricultura de Israel era uma chuva, uma semana de chuva, chamada chuva temporã. Essa chuva
ela fazia com que o grão germinasse e crescesse a árvore, ou o trigo, ou o milho. E aí depois de um tempo vinha a última chuva. Qual é a última chuva? Dobrada, 2 semanas agora. A chuva serôdia, que ela fazia o quê? Amadurecia o grão, para que ele pudesse ser colhido. Apocalipse 14, o centro do livro de Apocalipse, vai dizer que o Senhor vem como um ceifeiro, ceifar a vidima, ceifar a terra. Quando o grão estiver pronto, essa linguagem agrícola. Quando Pedro prega esse texto, ele vai dizer em Atos 2, do verso 16 a 21, vai dizer que não é para o futuro isso, mas que é naquele momento. Ele diz que a chuva caiu, comparando então com o verso 28 de Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Desde o dia do ano em que Jesus morreu, no ano 31 depois de Cristo, desde a chuva, desde aquele dia de Pentecostes, nós temos recebido uma chuva que faz germinar o Evangelho. Qual é essa chuva? A chuva temporã. Muitos de nós clamam pedindo, Senhor, manda mais poder, sem usar aquilo que foi dado a nós. Falei na escola sabatina hoje, e o irmão até ficou meio assustado quando eu falei. Adianta dar um fuzil com 150 tiros para alguém que não sabe atirar? Adianta ou não? Por quê? É inútil na mão dele. Alguns querem uma bazuca, mas não conseguem atirar com um estilingue. O Espírito Santo tem se derramado sobre nós. O que os apóstolos fizeram, nós temos a oportunidade de fazer. Mas o que falta a nós? Tem faltado uma entrega ao Espírito Santo. E a última parte que eu gostaria de dizer para você, quem é que escreveu os 10 mandamentos? Quem escreveu os 10 mandamentos? O Flávio está esperto. O dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos. Pergunto para você, quem é o dedo de Deus? Alguém tem dúvidas? Quem é que escreveu os 10 mandamentos? Abre em Êxodo 8 então, vamos lá, rapidinho, 8:19. Êxodo 8:19, e agora eu vou encerrar com vocês. Êxodo capítulo 8, verso 19. Diz assim: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Faraó, os magos dizem, esse é o dedo de Deus atuando. E quando nós vamos para os 10 mandamentos, Êxodo 31:18. Como é que foi escrito as tábuas dos 10 mandamentos? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas, tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo. O que está escrito nessas tábuas? Deuteronômio 10, verso 4, os 10 mandamentos. Mas a pergunta é, quem é o dedo de Deus? Vai ficar fácil, né? Eu quero saber de onde é que vocês tiraram que é o dedo de Deus, é o Espírito Santo. Vai na tua Bíblia em Lucas capítulo 11, verso 20. Propositalmente, Lucas e Mateus citam o mesmo texto de forma diferente. Lucas 11, 20. Diz assim. Posso ler? Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus expulsava os demônios pelo quê? Pelo quê? Pelo dedo de Deus. Interessantemente, Mateus não diz isso. Mateus modifica o texto. Mateus capítulo 12. Doze, 28. Posso ler? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Tudo que é escrito passa pelo Espírito Santo, inclusive os 10 mandamentos. E alguns tentam separar uma coisa da outra. Quando a palavra de Deus tem que ser o nosso guia, é a nossa luz. Vivemos em um período de trevas, irmãos. Cada vez mais se levantam homens
inimigos da verdade. E agora eu me pergunto aonde estão os homens que permanecem firmes como a bússola ou é o polo ao lado de Deus. Eu gostaria de concluir com vocês usando 3 textos da Senhora White. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva ou temporã, e glorioso foi o seu resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a igreja verdadeira. E eu pergunto, aonde está esse Espírito que nos tira de dentro da nossa casa para pregar o Evangelho? Faz com que a gente abra a mão do nosso comodismo, porque a gente tem medo de suar, porque a gente tem medo de... Porque a gente tem medo de se botar debaixo dessa chuva. Como quem bebe, como quem fica do lado de um rio pedindo chuva, tendo um rio passando ao lado, mas morrendo de sede, somos nós. Cadê a manifestação do Espírito no nosso meio? Nesse tempo, a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Nós só receberemos a chuva serôdia quando usarmos aquilo que nós temos, quando nós pregarmos aquilo que tem que ser pregado. Dona Geni e eu, semana ouvimos do seu Teno dizendo isso. Mas como que não tem ninguém pregando sobre isso? E a minha cara, quando eu tenho que dizer, não, alguém está pregando. Infelizmente, a seara é grande, os trabalhadores, poucos. Nós temos clamado ao Senhor por mais trabalhadores. Em nenhum ponto da vossa experiência podemos nos dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sobre a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. E agora, diante dessa promessa que nós recebemos, o Espírito Santo, compreendendo quem Ele é, o chamado que eu tenho para você é para que hoje você comece fazendo a diferença. Todo verdadeiro missionário, ou todo verdadeiro crente, nasce no reino de Deus como um missionário. Aonde que está então esses crentes que nasceram de novo? Que parece que aonde a gente vai, o que a gente tem visto, é um monte de gente que leva o crachá de cristão, mas que sua vida não demonstra os frutos do Espírito. Que quando admoestados, são como lobos que rugem contra a verdade, não contra o pastor. Não pense que eu me ofendo se você sair daqui falando mal de mim. De forma nenhuma. Você não está falando contra mim, você está falando contra Deus. Eu estou aqui só pregando a Bíblia. E agora o desafio para nós é, aonde que está? A Ellen vai cantar uma música agora. E essa música diz, nós até temos a oferta sobre o altar, mas tem faltado fogo para queimar essa oferta. Eu quero convidar, e o meu apelo é para você que está me ouvindo na internet, e para vocês que estão aqui hoje, para que hoje à tarde vocês estejam aqui, para que vocês criem de novo essa chama de aguardar a promessa de recebermos e usarmos a porção do Espírito que é nos dada hoje. Para que nós confessemos nossas falhas diante da igreja, confessemos nosso erro, nosso ódio pelo nosso irmão, para que aprendamos a amar o nosso semelhante. E a pergunta é, você tem usado a chuva temporã? Você tem pedido mais do Espírito sem usar aquilo que Ele te deu? Não faz sentido. E se alguém aqui tem esse desejo, ao cantar, enquanto a Ellen canta o louvor, eu quero te convidar a demonstrar isso de forma pública, se colocando de pé.
uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina destes nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina destes nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Vivemos dias sombrios. E Deus tem chamado a cada um de nós para um relacionamento salvífico com sua palavra. Você se comprometeu, não comigo, de maneira nenhuma. Mas diante do céu, eu creio que os anjos veem a nossa decisão. E agora que eles veem nossa decisão, a gente precisa ter a consciência de que um dia seremos julgados por isso. Essa igreja precisa de mãos para trabalhar, de pessoas que estejam dispostas a servir, de pessoas que entendam que servir não é ser servido, mas é dar, em primeiro lugar. Por isso, quero te convidar neste momento para que venhamos a orar. Pai, se, como no vale de ossos secos, nossa vida tem sido como cheiro de morte para morte, como se nada mais nos
tocasse, como se nada mais encontrasse eco no nosso coração. Nós queremos te pedir neste momento que teu Espírito nos transborde, Senhor. Como Billy Graham, ele pediu em algum momento da sua vida, dizendo: Senhor, eu o menor de todos os vasos, eu ainda posso muito transbordar. Como nós também possamos, Senhor, ser transbordados do teu Espírito. Encontrar refúgio no teu poder, na tua fortaleza e na tua palavra. Viver uma vida em comunhão com o Senhor. Sendo luz neste mundo. Abrindo mão daquilo que nos afasta de ti. Te pedimos, Senhor, que o Senhor batize esta igreja mais uma vez com o teu Espírito. E que hoje à tarde nós possamos ser luz para essa cidade que há muito tempo tem clamado por pessoas que falem da tua palavra. Para que sejamos iluminados pelo teu santo e bom Espírito. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.